Olá, tudo bem? Você acompanha agora comigo, Tayla Teodoro, mais um AgroTour. Você já pensou em ter um animal diferente em casa? No programa de hoje, vamos mostrar a criação de animais exóticos vendidos como pets. Vamos mostrar também novas pesquisas no cultivo da cana-de-açúcar e também uma receita inspirada na tradição tropeira da Lapa. O Paraná é o quinto maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, com mais de 44 milhões de toneladas produzidas por ano. Por isso, são desenvolvidas aqui no estado pesquisas que geram novas variedades da planta com maior produtividade e qualidade. Os detalhes você confere na reportagem da Maria Guida. É no Paraná que nasceu a segunda variedade de cana-de-açúcar mais plantada em todo o país. Chamada de RB 966928, a nova cultivar é resultado de pesquisas de melhoramento genético do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Paraná, que está vinculado à RIDESA, a Rede Universitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooeiro, uma parceria entre 10 universidades do país com empresas do setor. Nós começamos em 91 com essa interação. Tivemos o apoio do setor sucroalcooleiro no estado do Paraná e durante todos esses 28 anos nós trabalhamos dentro desta área, principalmente na obtenção de variedades de cana-de-açúcar. Hoje a universidade ela possui 6 patentes registradas e uma delas é a RB 966928, que é essa segunda variedade mais cultivada, e ela foi liberada pela universidade no ano de 2010. Então nós tivemos uma liberação em 2010 e tivemos uma segunda liberação em 2015. E temos agora uma série de clones promissores que estão em fase final para futuras liberações. A RB 966928 se destaca por ter maior teor de sacarose, melhor tolerância a doenças e se adaptar melhor a colheitas mecanizadas. E a principal característica dessa variedade é uma excelente adaptação à colheita mecanizada. Então, cultivares que possuem uma excelente brotação nas soqueiras são cultivares importantes hoje no cenário brasileiro. E a 966928 possui essa característica. É uma cultivar com alta produtividade agrícola e outra característica extremamente importante é o alto teor de sacarose. Então, uma variedade que possui produção de sacarose ao longo do ciclo, já em ciclo precoce, no início da colheita, isso em abril, e essa cultivar variedade pode ser colhida até meados de agosto. Antes de ir para as plantações, as novas variedades ficam armazenadas em um ambiente ideal para o crescimento saudável. Aqui, tudo é controlado e monitorado pelos pesquisadores, com temperatura, luz, água e sais minerais perfeitos para que a planta fique forte e saudável. Nós tentamos aqui simular todas as condições ideais para o crescimento da planta, né? No caso a cana-de-açúcar. Então a gente tem aqui uma temperatura ideal, que é a temperatura de 25 graus, a gente também simula o dia e a noite, que nós temos um controle de fotoperíodo, né, com 16 horas de claro e 8 horas de escuro, e também ali a gente coloca dentro dos frasquinhos, né, com as plantas de cana-de-açúcar, todos os nutrientes que a planta precisa para crescer, em velocidade maior do que normalmente aconteceria no campo. Né? E aí, depois de 6 meses, mais ou menos, nós temos plantas com qualidade, sem doenças e que podem ser depois levadas para produtores, né, e serem plantadas nos nossos canaviais. Atualmente, o Paraná é o quinto maior produtor de cana-de-açúcar do país, com área plantada de aproximadamente 620 mil hectares. A maioria está no norte e no noroeste do estado. O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. Por aqui é muito comum as pessoas terem em casa cachorros, gatos e até pássaros como animais domésticos. Mas você já pensou em ter em casa um animal diferente?
Que tal uma iguana ou uma cobra? Pensando nisso, o empresário de Morretes, cidade do litoral do estado, apostou na criação de répteis e hoje é um dos maiores criadores dessa espécie. A nossa equipe foi lá e foi conferir como é feito esse trabalho. Fica a 3 quilômetros do centro de Morretes o único produtor autorizado pelo IBAMA para a criação de jabutis, tartarugas tigre d'água e jiboias. O espaço funciona há 20 anos e recebe animais apreendidos pelas autoridades. Esses animais eles vêm de centro de triagem e de apreensão que o IBAMA ou o órgão ambiental faz. Normalmente são animais ilegais, né? A pessoa compra ilegalmente, às vezes tem uma operação que apreende isso de traficante, ou pessoas que têm em casa sabem que estão erradas e têm medo às vezes de ser autuado, acabam fazendo a devolução, a entrega voluntária para o órgão ambiental. E através desse, o órgão ambiental documenta para um criador legalizado e é onde chegam esses animais. As tartarugas tigre d'água são uma espécie dócil e por isso muito comercializadas. Elas são encontradas em regiões de lagos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Daqui saem de 4 a 5 mil exemplares todos os anos. Entre os quelônios, os jabutis também são bastante apreciados e procurados para viver em jardins. Podem ser vistos na natureza, na região de Mato Grosso. A criação de cada tipo de tartaruga requer cuidados específicos, como na alimentação e na reprodução. Então a gente tem que manter a temperatura controlada para que ele se alimente e faça a digestão disso, né? Temperatura, umidade, o jabuti é muito mais complicado, porque a tigre d'água ela se alimenta na água. Ela se alimenta na água, ela toma água e depois ela descansa. O jabuti não, a água é separado, tem que ser colocado na água morna. Tem uma série de fatores que fazem a diferença, né? E uma alimentação específica que nós só descobrimos de um ano e pouco para cá. Porque literatura, na verdade, como não existe uma literatura que fale sobre criação de jabutis filhotes, então a pessoa se baseia na alimentação dele juvenil adulto. Para filhote não funciona. As matrizes das tartarugas vivem soltas em diferentes ambientes da propriedade. É lá que todos os dias um funcionário recolhe os ovos que são levados para uma estufa até o momento de eclodir. O tigre d'água leva 5 anos para atingir a fase adulta e o jabuti 6 anos. O nascimento eu considero mais tranquilo. A incubação é mais tranquila, né? A coisa ela começa a ficar um pouco mais difícil depois do nascimento, né? A tigre d'água a gente já domina bastante. Nós recebemos, inclusive nós temos patrocinadores, que é uma empresa alemã e que nos fornece a ração para a tigre d'água que ajudou muito a nossa criação. Em outro recinto ficam as iguanas. As matrizes daqui ainda não produziram filhotes e devem se mudar para o noroeste do estado, onde a temperatura mais amena vai ajudar na criação desta espécie. Nesta outra área vivem as cobras. São diversos tipos de jiboias. Elas se alimentam a cada 15 dias, mas a temperatura e a umidade adequadas também são essenciais para o bem-estar dos animais que procriam a cada 2 anos. O volume de animais está ligado diretamente ao tamanho da mãe. Pode chegar, por exemplo, nas epícrates, nós já tivemos aqui nascimentos com 11, com 13, com 8. Tá? Agora, se a mãe for grande, ela pode nascer muito mais. Nas jiboias, pode chegar a dar 60, 65 filhotes, se for uma jiboia de grande porte. Né? Então, você tem variações ligadas diretamente ao tamanho da fêmea. Para quem gosta desse tipo de animais e pretende ter um em casa, lembre-se que a compra em um lugar licenciado garante que a espécie nativa não esteja sendo retirada da natureza. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Um dos atrativos turísticos do estado é a Rota dos Tropeiros, que era um caminho utilizado na época do Brasil colonial para o transporte dos produtos entre as regiões Sul e Sudeste. No Paraná, muitas cidades nasceram por causa deste caminho. Uma delas é o município da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, onde muitas tradições tropeiras são preservadas.
E é de lá que nós mostramos uma receita bem diferente de dar água na boca. O tropeiro noff, uma herança tropeira com um toque de modernidade. Então nós vamos apresentar o tropeiro noff, uma comida que leva o charque, que dá o nome, né? Porque o charque era a comida do tropeiro. Era uma carne desidratada, uma carne salgada, que durava durante muito tempo, então as viagens levavam meses e assim então o tropeiro ia se alimentando desta carne desidratada. E leva também o pinhão, que é a raiz símbolo do Paraná, né? Então esses dois ingredientes dão o tom do nosso prato. Ele é muito fácil e muito rápido de fazer, né? Nós já ligamos aqui o nosso fogão, vamos colocar o óleo, o alho, que tem que ser rapidinho para ele não amargar, né? Como já está quente aqui, a cebola. Depois disso, nós já colocamos então o charque, que é a comida do tropeiro. É o principal alimento do tropeiro, né, durante as suas jornadas. Agora vem então o pinhão, que é a semente, né, símbolo do Paraná, que relembra a gralha azul, o semeador, né, símbolos paranaenses, e ele faz parte então do tropeiro noff. Está pronto o nosso tropeiro noff com charque e pinhão. Quando para o período do pinhão, nós substituímos pela mandioca e o prato fica na sua essência ainda tropeiro, que é uma forma das crianças, por essa releitura, passarem a consumir o charque e o pinhão paranaense. Gente, que delícia! Essa receita deve ser muito boa. E agora chegou a nossa dica de inglês com a Rízia Prado. Pessoal da AgroTour, como é que a gente fala manejo do palhiço em inglês? Meu nome é Rízia Prado, eu sou especialista em inglês agro e esse é o nosso Egg Minute, nosso Minuto Agro. Manejo do palhiço em inglês a gente fala trash management. Trash management. Vamos colocar aí uma frase agora para a gente poder memorizar melhor? We gotta take care of trash management in the cane field. Nós temos que cuidar do manejo do palhiço no canavial. Espero que você tenha curtido a dica de hoje e eu te vejo na próxima semana com mais uma dica de inglês agro na AgroTour, ok? E o AgroTour fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e nos encontramos no próximo programa. Até lá!